na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Bem forte. Deus, Ele já tem falado conosco. E Ele quer confirmar a sua palavra. Amém? Nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, a perseverança em tempos difíceis. A perseverança do patriarca Isaac. A perseverança que mostrou Isaac naquele momento, naquele tempo, para seus contemporâneos. Mostrou para Deus que ele estava apto de carregar as suas promessas. Quem tem a promessa de Deus, de conquistar, de avançar, de chegar lá na glória, tem que se mostrar todos os dias apto para isso. Porque não é para qualquer um. Porque muitas pessoas ficam para trás, desistem das promessas de Deus e dos planos de Deus por quase nada. E o momento difícil é que nós vemos a separação das pessoas que têm a promessa e levam a sério e aquelas que não levam. Nós vemos Esaú quando ele estava com fome. Seu irmão faz um prato de lentilha. E ele, sendo o primogênito, ele tem fome. E Jacó, ele fala, olha, me vende a sua primogenitura. E ele fala, para que vai me servir a primogenitura se eu vou morrer de fome? E ele joga fora as promessas que ele tinha como primogênito. Ele detinha na sua vida o poder de continuar aquilo que seu pai estava fazendo. Ele iria pegar o bastão da fé de Isaac e ia continuar a trajetória. Mas ele despreza tudo aquilo. Ele despreza as promessas de Deus. E Deus o despreza também. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem a promessa de Deus, se mostre apto nessa noite a carregar essa promessa, a levar adiante o bastão da fé, a levar adiante na sua família, mostrando para os seus filhos, mostrando para os seus parentes, mostrando para a sua cidade, para o seu bairro, que você está apto por Deus de levar a promessa. Quantos nessa noite têm a promessa de Deus aqui neste lugar? Aleluia, aplauda o Senhor, porque você é herdeiro da promessa do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, porque você é herdeiro da promessa do Senhor. Deus, Ele fez uma aliança com você. E a prioridade de Deus é que você carregue essa promessa e não se esqueça dela. Independente daquilo que você está vendo. Porque Deus vai na contramão de tudo que nós estamos vendo. Sabe, quando Isaac ele se vê naquela situação ali, naquela terra, que a palavra diz que houve fome. Igualmente a fome que veio, tem um paralelo na história ali da história de Abraão em Gênesis 12. Se você ir lá e dar uma conferida. As mesmas coisas que Abraão viveu, Isaac também viveu. E nos momentos de dificuldade de Isaac, como assim também nas nossas vidas, quando nós estamos passando por uma prova, por um momento difícil, sabe, Isaac demonstra as suas imperfeições, demonstra as suas fraquezas, demonstra as suas debilidades, porque é natural, é comum, que quando nós vemos algo fugindo do nosso controle, que bate a insegurança no nosso coração.
É natural que nós venhamos ter medo das coisas que vão acontecer, porque Ele não anulou os nossos sentimentos. E assim, dessa maneira, aconteceu com Isaac. Ele ficou temeroso, ele ficou com medo. Mas nesse momento é que Deus mostra toda a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça com Isaac. Se revelando a ele, sabe, intervindo na vida dele divinamente, para que ele tomasse o caminho certo, para que ele ficasse, permanecesse, perseverasse, porque Deus era com ele. Porque o segredo não é o lugar onde nós estamos. O segredo de sermos bem-aventurados na fé não é o que estamos vendo, mas em quem nós estamos confiando. Por isso que Deus, ele intervém na vida dele e fala: olha, não desças ao Egito, mas permanece nesse lugar, porque certamente eu estarei contigo e eu te abençoarei. Então, meu amado, nós somos cidadãos dos céus, mas nós também estamos aqui neste mundo. E não é porque somos cidadãos do céu que vamos parar tudo na nossa vida por causa de um problema, por causa de uma dificuldade. Isso nós estamos passando mundialmente. Não é só o povo de Deus, não é só o povo incrédulo, não é só alguém de uma religião que está sofrendo isso, não, é o mundo inteiro. Mas independente dessas coisas, o Senhor, ele se revela a nós nessa noite para dizer para você: eu certamente estarei contigo e eu que te abençoarei. Independente daquilo que você está vendo, você tem que crer que Deus é com você e Ele que vai te abençoar. Isaac, ele prova dessa intervenção divina de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o direcionamento de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não erramos. Quando nós ouvimos verdadeiramente o que Deus, ele nos direciona a fazer, nós fazemos e somos abençoados. Somos mudados, somos moldados. E começamos a trilhar e caminhar para o lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus e não praticamos, não colocamos em prática em nossa vida, nós falhamos. Nós erramos, nós quebramos a cara. Nós atrasamos um pouco o processo e às vezes achamos que Deus é que não está vendo nós, não está vendo a nossa situação. Mas foi nós que erramos o alvo. Então Deus, ele se revela a nós nessa noite, para que se você errou o alvo, meu irmão, acerte agora. É momento de acertar. É momento de se dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei. E é nessa hora que o Espírito Santo vem e nos enche. E nos enche de esperança, nos enche de amor. Derrama sobre nós, sobre o nosso coração, o Espírito dele, para que nós venhamos avançar, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como tem andado a sua vida, mas eu tenho certeza que quando nós aceitamos isso da parte de Deus, quando Deus nos confronta e nós falamos: eu errei, Senhor. Eu errei o alvo. Nós nos humilhamos, e isso é promessa de Deus. Lá em 2 Crônicas 7, quando ele fala: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar a mim, eu ouvirei do alto céus e sararei a sua terra. É momento de nós nos humilharmos na presença do Senhor. É momento de nós estarmos totalmente entregues à mão do Senhor, para que Ele venha fazer a sua vontade. A perseverança, ela tem extrema importância na nossa vida. Isaac nos mostra isso, o seu exemplo
de perseverança nos mostra isso. Que nós precisamos cada vez mais perseverar para estarmos de pé na presença do nosso Deus. Para que nós também venhamos ser um exemplo de fé. Meus amados, quantas pessoas hoje precisam de um exemplo de fé nessa geração? Quantas pessoas precisam, aonde você mora, olhar para você e falar: olha só, essa pessoa é um exemplo de fé. É um exemplo de pessoa que busca Deus. É um exemplo de pessoa que persevera mesmo em meio à dificuldade. Porque hoje em dia nós estamos muito acostumados com as coisas fáceis e práticas, não é? E quando vem uma dificuldade sobre nós, nós nos desesperamos. Porque nós não fomos moldados pela dificuldade. Mas a palavra nos mostra que nos maiores momentos de dificuldade, foi aonde os homens e mulheres de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tiveram experiências maravilhosas com o Senhor. Então eu tenho toda a liberdade para dizer: se você nessa noite deixar Deus fazer parte da sua história, você também viverá grandes coisas na presença do Senhor. Você também será um exemplo de milagres do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Mas você tem que crer com o teu coração e andar segundo essa verdade. Porque eu vejo Isaac, ele acreditou na palavra do Senhor. E Isaac, ele não só semeou aquela semente, mas ele acreditou também, dentro do seu coração, que as coisas iriam dar certo. É como hoje nós vemos aí as coisas, a economia tão difícil, e Deus pegar e falar para você abrir um negócio. E talvez você já ouviu falar de alguém: olha, isso não dá certo. Isso não está dando certo. Mas não é porque não deu certo na vida de alguém, que é porque não vai dar certo para você. Porque se Deus falar para você, se Deus direcionar a tua vida a fazer algo desse tipo, e você depositar essa fé, meu irmão, vai dar certo. Não tem como errar. Não tem como não dar certo. Porque nós vemos nitidamente, no momento de seca, no momento que a terra não dava nada, Deus falou: permanece. É nesse lugar aí. É nesse lugar que eu vou te abençoar. E Isaac faz a vontade de Deus. E Deus honra a fé. Honra a semeadura de Isaac. Honra aquilo que Isaac fez com seu coração totalmente disposto a Deus. Porque a nossa parte é depositar a nossa fé. E Deus, a parte dele é fazer o milagre. Ele ama fazer isso. Ele está pronto a fazer isso. Deus mostra aqui nessa palavra que ele estava pronto para fazer com que Isaac prosperasse naquele lugar, aonde ninguém prosperava, aonde ninguém dava certo, aonde ninguém conseguiu plantar. Pela palavra do Senhor, Isaac foi, semeou e foi abençoado. E eu quero te dizer nessa noite, da mesma forma que Isaac foi abençoado, Deus, ele quer te abençoar neste tempo. Deus, ele quer mudar a sua história neste tempo. É no momento que nada está dando certo, é o momento que Deus, ele vai manifestar a sua glória na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu amado? É no momento de dificuldade, de provação. Por isso que em Tiago, capítulo 1, no verso 12, ele fala: bem-aventurado é o homem que suporta a provação. Porque quando ele é provado, ele receberá a coroa da vida.
Se nós não suportarmos aquilo que nós estamos passando aqui neste mundo, meu amado, nós vamos mostrar que nós não estamos aptos a morar uma eternidade com Deus. Esses dias um amigo meu, ele foi lá em casa na hora do meu almoço, e ele falou: Renato, você precisa pregar uma palavra de fé, porque muitas fé estão abaladas. Aí ele falou: e eu também estou abalado. Aí eu falei: eu falei, muitas pessoas estão abaladas hoje porque elas vivem apenas momentos com Deus. E Deus, Ele não é momentâneo, é eterno. Nós não temos apenas momentos com Deus. Deus é eterno, Ele tem uma eternidade para mim e para você. Então por isso que nós temos que seguir e prosseguir conhecendo Ele, para mostrar que estamos aptos a viver uma eternidade com Ele. Não momentos. Deus não é Deus de momentos. Mas a grande maioria gosta de viver só na maravilha, né? Na bênção, né? Na alegria. Né? E às vezes nós vemos que muitas pessoas vão nessa onda, né? Quando a igreja está lotada, está todo mundo dando glória, aleluia, isso é maravilhoso, eu adoro isso. Eu sou pentecostal, eu creio no poder de Deus, eu adoro isso. Isso que aconteceu aqui no segundo louvor foi maravilhoso, é maravilhoso sentirmos a presença do Senhor. Só que tem pessoas que a fé delas não está totalmente construída no Senhor. Elas vão na onda. Só que quando vem um momento de dificuldade, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Cadê aquela pessoa? Momentos. Então que você, sabe, tenha isso dentro de você. Que Deus não é Deus de momentos. Deus é um Deus eterno. Então, temos muitas coisas a conhecer do nosso Deus. Tem tantas coisas boas que Deus Ele quer mostrar para mim e para você. Tem tantas coisas que, ainda neste tempo de dificuldade, Deus Ele quer se revelar a você. Eu não sei você, meu amado, mas nesses dias eu tenho estado tão sensível à voz do Senhor. Sabe, porque Deus não está de quarentena. Não está. E Deus, Ele tem falado comigo de uma forma maravilhosa. Sabe? Graças a Deus nós temos ajudado muitas pessoas. Graças a Deus nós oramos por algumas pessoas. Porque Deus não está de quarentena. As pessoas estão desesperadas, como meu amigo falou comigo. Estão desesperadas, estão atordoadas, não sabem o que fazer, para onde ir, como agir. Mas nós não, meus irmãos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Senhor à nossa frente. Ele é o nosso general. E Ele tem nos direcionado a continuar avançando, mesmo com dificuldade. Eu lembro ainda quando nós não podíamos estar aqui reunidos. E nós subíamos lá em cima para pregar pela internet. Não paramos. Porque independente de tudo que nós estávamos passando, Deus é que estava nos abençoando. Deus é que estava conosco. E Ele vai continuar. E glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Ele vai continuar nos ajudando. Em decorrência dos momentos que passamos, mesmo se as coisas vierem a piorar, Deus vai continuar conosco. Porque Ele é Deus que não abandona os seus. Ele é um Deus que não deixa os seus filhos desamparados no meio do caminho. Mas Ele diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, Ele nos ensinaria todas as coisas. E para Ele ensinar, precisa de alguém estar com os ouvidos atentos a ouvir.
Para ele ensinar, precisa que alguém esteja pronto a ouvir e praticar. Para ele ensinar, precisa de pessoas como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso nessa noite? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Porque Deus, ele vai falar com quem está disposto a ouvir. Outro dia eu fui fazer uma visita de oração por uma pessoa. E eu falei para ela, olha, Deus falou comigo a seu respeito. Mas se eu não quisesse vir aqui, eu não viria. Mas como eu estava disposto a ouvir e a praticar, fui. E eu não fui sozinho. Mas o Espírito de Deus me capacitou para ir naquele lugar. O Espírito de Deus, ele quer te capacitar, meu amado. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite que o Espírito Santo de Deus quer te capacitar nesses dias para viver milagres, para abençoar pessoas, para evangelizar, para pregar a palavra, para mudar situações, para profetizar por outras vidas, para ajudar aquele que está caído, para ajudar aquele que está endemoniado, para ajudar aquele que está desesperado. E quem crê nisso, aplaude o Senhor. Nós vemos que os patriarcas, os homens que tinham fé em Deus, nos momentos de dificuldade, eles não pararam também. Mas eles, com toda a dificuldade, eles iam caminhando. Eles iam caminhando em prol daquilo que Deus tinha para eles. Nós vemos que Abraão passou por dificuldade em Gênesis 12. A mesma coisa Isaac passou. E alguns estudiosos dizem que foi quase impossível de Abraão falar para Isaac aquilo que ele passou. Porque foi um erro que ele cometeu, dificuldades que ele passou. Então se acredita que Isaac não sabia do que Abraão passou. Isso é um pensamento, amém? Não está escrito, né? São os estudiosos que dizem. Então, Isaac, ele passa pela mesma situação. E nós não estamos livres também de passar. Abraão passou, aquela situação difícil também passou. E ele continuou e viveu outras coisas diante de Deus. Chegou a hora de Isaac e agora chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Nós temos falado, tudo isso vai passar. É o que nós falamos. Tudo isso vai passar. E Deus tem outras coisas a revelar a você e a mim. Tem outros projetos, outras coisas que Deus ainda vai fazer. Até que se chegue os últimos dias mesmo, onde Deus vai voltar. Nós não sabemos esse dia. Então por isso que nós não podemos parar de caminhar. Aquilo que está em nosso alcance devemos fazer. E é para ontem. Os princípios do Evangelho é para ontem. Continuar pregando o Evangelho, continuar pregando salvação, continuar pregando que Deus cura, que Deus liberta, que Deus livra. Tudo isso, meus amados, nós devemos continuar fazendo. Talvez essas coisas aconteceram para dar uma parada, para nós caminharmos mais devagar, mas não podemos parar. Temos que continuar em frente. Temos que continuar confiando e crendo na promessa de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós achamos que não temos mais forças, quando nós achamos que não tem mais solução, é onde Deus se manifesta nas nossas vidas. É onde se esgota os seus recursos.
é onde Deus vem te mostrar que há uma saída. Quando você está desesperado, desesperada, achando que não tem mais um caminho para percorrer, Ele te mostra o caminho. Não foi assim com Abraão, não foi assim com Isaac. Nós somos também co-herdeiros da promessa de Deus. Nós somos filhos por adoção. Nós somos participantes da mesa do Senhor. Então, talvez as nossas promessas não sejam como as de Abraão, de Isaac, Jacó, mas eu tenho certeza que você tem sonhos. Você tem que Deus colocou no seu coração para você viver. E isso não pode morrer. Os sonhos não podem morrer. Você precisa resgatá-los nessa noite. Você precisa tomar posse nessa noite de tudo aquilo que Deus está falando a seu respeito. Sabe, a garantia que nós vamos passar por tudo isso e vamos viver a promessa de Deus é garantido pela palavra do Senhor. É garantido por tudo que nós vemos e temos da palavra de Deus. Porque assim como Abraão e Isaac, nós precisamos também fazer como eles. Ter a mesma fé, a mesma disposição. As mesmas atitudes essas atitudes boas, não é? E os erros que aparecem aqui são natural dos homens. Porque aonde nós não vemos imperfeição é em Deus. Nós somos imperfeitos. Nós muitas vezes vamos falhar, vamos tropeçar, mas Deus, Ele não erra. Deus não falha. Então, a garantia que nós vamos passar por tudo isso e vamos viver as promessas que Deus tem sobre nossas vidas é a mesma que garante a palavra de Deus. Qual que é a garantia? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, praticar a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus, guardar no coração os mandamentos de Deus, as leis de Deus, guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Porque eu vejo hoje como é difícil as pessoas obedecerem. Desobedecem às vezes as pessoas que vê, vai obedecer a Deus. Que jeito? Não tem como. Como que vai obedecer Deus que não vê? Não obedece nem o pai, nem a mãe. É hora de nós revermos os nossos conceitos. Porque a obediência não saiu de moda, não é? E obedecer a Deus é um princípio básico para nós vivermos as promessas dele. Obedecer a Deus, praticar a sua palavra são princípios básicos que muitas vezes pessoas relutam em fazer. Coisas simples, mas que muitos tropeçam nelas. Mas que muitos não conseguem avançar por causa desses pequenos problemas de não obedecer, de não acreditar, de não confiar, de ouvir e não praticar. Porque a imperfeição está em nós. No momento que nós colocarmos e fazemos tudo aquilo que Deus nos ordena, a nossa vida vai fluir. A sua vida vai fluir. A sua vida financeira vai fluir. Seu ministério vai fluir. Nos estudos vai fluir. No seu trabalho vai fluir. Você vai chegar, você vai alcançar onde você quer chegar. Mas nós temos que voltar aos princípios básicos. Ouvir, obedecer, acreditar, confiar.
Porque Deus não falha. E quando Ele fala algo ao nosso respeito, meu irmão, pode esperar. Pode esperar que vai acontecer. Coisas que só Deus pode fazer. Quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, me tirou de um lago, de um charco, de um lodo. Sabe, ele estava... Era uma figura, era uma linguagem figurada que só Deus poderia fazer aquilo por ele. E você, meu irmão? As coisas que você carrega dentro de si, as promessas de Deus, são coisas que só Deus pode revelar e fazer na sua vida. Por isso que você tem que esperar com paciência no Senhor. Assim como o salmista relata no Salmo 40. Porque é só Ele que pode fazer. Não existe nenhuma divindade neste mundo. Não existe nenhum homem neste mundo que vai cumprir as promessas na sua vida. Somente Deus. Por isso, deposite a sua fé nele, meu amado. Isaac persevera, ele fica firme na presença de Deus, independente daquilo que ele vê. Porque isso influencia muito em nossas vidas, aquilo que vemos. Nós olhamos as coisas e falamos: puxa, não vai dar certo tal coisa. Puxa, não vai dar certo porque olha só o que eu vi no jornal. Olha só o que apareceu aqui para mim no WhatsApp, olha só. Aí aquilo vem contrário àquilo que Deus ele falou para você. Isso vem contrariando as promessas de Deus. E aí, quando você toma isso para a sua vida, aquilo vai minando a tua fé. Aquilo vai minando a tua esperança. Vai te minando, e as notícias ruins vão chegando. E o que não falta é notícia ruim, meu irmão. Né? E nessa quarentena aí muitas pessoas falam: olha, para você ficar bem, desliga um pouco a tomada da TV, porque o negócio está feio. Porque a notícia ruim, ela chega muito mais rápido do que a boa. E as pessoas dão mais créditos quando estão na dificuldade, nas notícias ruins, do que na notícia boa. Então, meu amado, minha amada, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que deixar de olhar um pouco para as coisas que estão acontecendo. Eu sei que a informação é importante. A informação é extremamente importante, mas nós temos que olhar da onde vem a nossa salvação. Olho para o alto, da onde vem a minha salvação. Da onde vem a realização dos projetos. É de Deus. Da onde vem o cumprimento das promessas. É de Deus que vem. Então vamos parar um pouco de olhar para as coisas que nos tiram a nossa esperança. E olhar para Deus que nos traz esperança. Para vivermos dias melhores. Para ficarmos mais sadios. O mundo precisa de uma igreja sadia. O mundo precisa de pessoas que estejam fortes diante de Deus. Não fortes só na aparência. Eu sei que eu preciso, dar uma emagrecida, mas tem que estar forte diante de Deus. Sabe? Refletindo a imagem daquele que nos criou. Refletindo Cristo em todas as nossas ações. Refletindo Cristo em momentos de crise. É isso que as pessoas precisam. E quando elas veem em você essa fé, sabe, essa vontade de caminhar, de continuar,
de não desistir, isso vai influenciar, meu amado. Nós sempre falamos aqui, isso influencia. Sabe, eu não gosto de andar com pessoas para baixo. Eu gosto sempre de pessoas que estão alegres. Né? A minha esposa é uma delas. Ela está sempre alegre ali. Né? A gente está sempre dando risada, sempre um alegrando o outro, se fortalecendo, brincando, sabe? Porque Deus, Ele quer ver nós assim, seguindo em frente. Então, meu amado, tira esse semblante nessa noite de desespero, de tristeza, de angústia, e comece a olhar para o seu Redentor, porque Ele vive, e Ele está pronto para te tirar desse lago de lamaçal, sabe? De dificuldade, de problemas. Chega disso. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Você vai viver o que Deus tem para você nessa noite, meu irmão? Quem está comigo aí? Quem está comigo, dá um glória ao Senhor aí, meu amado. Ajuda o pregador aí. Aleluia, Deus. Então, meu amado, quando Deus, Ele vê que nós estamos perseverando, mesmo quando está acabando nossas forças, Ele vem e Ele manifesta a sua presença. Ele mostra que Ele está com você, que Ele está junto, que Ele não está longe, mas Ele está perto, porque Ele é amigo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então Ele está junto com você. E Ele vem para interferir nas coisas que a gente às vezes tropeça. Ele vem intervir nas coisas que nós não conseguimos fazer. Aonde a nossa mão não alcança, Ele vem para alcançar. Jesus, Ele vem para alcançar, porque eu aprendi que Jesus é a extensão de Deus. É o braço de Deus. Por isso que quando em Isaías fala, quem creu na nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? É a extensão de Deus, é Jesus. Então, se você crê, meu amado, é porque Jesus, Ele vai se manifestar na sua vida. É porque a mão de Deus vai se manifestar na sua vida. Aleluia! Se você crê, aplauda o Senhor. Porque Jesus é a extensão de Deus, é o braço de Deus. E quão bom é, meu amado, nós sabemos que a mão de Deus está com a gente. Isso nos fortalece. Isso nos faz levantar daqui e se apegar às promessas. E falar, eu não vou soltar as promessas de Deus. Não vou largar, não vou abrir mão. Porque isso nos fortalece. Quando nós temos fé, as coisas começam a acontecer. Quantas vezes Jesus, Ele fala lá em Cafarnaum, Ele fala, eu queria fazer mais milagres, mas eu não pude fazer, porque vocês não creram. Ele queria manifestar mais o seu poder, a sua glória, porque bem-aventurado é aquele que vê que a mão de Deus está com ele. Bem-aventurado é aquele que desfruta da glória de Deus, aquele que vai desfrutar ainda da glória de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que vê a mão de Deus na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua casa, no trabalho. Essas pessoas são bem-aventuradas. Porque Deus, Ele está em ação sempre. Ele sempre está em ação. Mas Ele quer ver a nossa fé, a nossa confiança, o nosso desejo. Tem que partir de nós isso. A fé é um dom de Deus, um presente que Deus te deu. Para você viver coisas que no mundo é loucura. As coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para aquele que tem o Espírito de Deus, não. Aquele que é nascido da carne, ele só vive as coisas da carne. Mas aquele que foi gerado do Espírito, vive as coisas do Espírito.
isso que tem pessoas que entram e saem da igreja e falam, Deus não falou comigo, porque Deus está em outro patamar. E nós temos que entender isso. Porque se nós só vivemos as coisas da carne, nós vamos continuar padecendo as coisas da carne como outras pessoas têm padecido. Mas quando eu creio no poder de Deus, a glória de Deus, ela toma uma proporção tão grande em nossas vidas, que nós vivemos as coisas que os outros não conseguem enxergar, não conseguem viver, porque as coisas de Deus, elas são muito maiores do que as nossas. Os